amados, com muita alegria que a gente está aqui para iniciar mais uma celebração e louvar o nosso Deus com os irmãos da IBNU Flórida. E hoje eu quero ler para vocês o Salmo de 133, começando pelo versículo 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Olha só, Deus quer que a gente esteja junto. E a bênção dele é tão maravilhosa quando a gente está junto, que é uma bênção que dura para sempre. Então, quem não quer isso, né? Então, que a gente possa ter esse desejo no coração de estar compartilhando a nossa vida com os irmãos em Cristo. E que a gente possa celebrar, porque a celebração é isso, a gente vir se juntar para adorar o nosso Deus, celebrar tudo o que Ele tem feito em nossas vidas. Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, inclusive, Senhor, nos unir em Teu nome, Senhor, porque é dessa forma que o Senhor nos abençoa. Então, sê conosco, Pai, e que o Senhor trabalhe, Senhor, na boca, Senhor, do nosso irmão Alexandre, que as palavras dele sejam de transformação, que o nosso coração seja quebrantado, Senhor, e que os nossos olhos por Ti, Senhor, sejam abertos, Pai. Louve, Senhor, toda a terra, Senhor, o Teu nome. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, vamos celebrar.
Sim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Olá, estamos aí começando mais um momento de adoração e vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. E a IBNU, ela tem sido uma ferramenta na mão de Deus para alcançar as pessoas, ajudar as pessoas, e os recursos que nós temos recebido têm sido uma bênção
para aqueles que estão necessitando. E temos feito trabalhos de ação social, temos trabalhos de missões, vocês podem se informar na mídia social, né, de tantas coisas que estamos fazendo. E isso tudo para a glória do Senhor. Então, que vocês se sintam à vontade, né, em ofertar. Aí temos os meios eletrônicos mostrando aí na tela. Então, que você se engaje, não deixe de contribuir. Isso não é um dever de alguns, mas é um dever de todos, porque tudo vem do Senhor e tudo que recebemos vem dele. E que tudo que recebemos seja para sua honra e glória, servindo o seu propósito. Então vamos agradecer a Deus pelas ofertas que estão sendo enviadas para a IBNU Flórida. Senhor, obrigado, Pai, por mais uma vez que estamos aqui diante de Ti para Te adorar com as nossas ofertas, Senhor. Que o Senhor continue nos usando, o Senhor permitiu que estivéssemos aqui, Senhor, para Te servir de forma miraculosa, Senhor. Nós nunca imaginamos, Senhor, que pudéssemos estar aqui fazendo esse trabalho, mas aqui estamos. O Senhor nos colocou aqui nesse lugar, e nesse lugar temos sido bênçãos, Senhor, com os recursos que o Senhor tem permitido que cheguem às nossas mãos, Senhor. Por isso te glorificamos, Senhor, e que esses recursos, Senhor, sejam ministrados de forma a alcançar mais pessoas ainda, Senhor, e que mais pessoas também venham se comprometer, Senhor, nas ofertas e nos dízimos, Senhor, para que a gente continue a crescer e alcançar tantas pessoas que necessitam, Senhor. Todos nós sabemos, assim como também o Senhor sabe, que as necessidades são muitas, Senhor, mas o Senhor sabe de todas as coisas e tem colocado, Senhor, o que precisamos para alcançar o que podemos agora mesmo, Senhor. Mas te clamamos, Senhor, usa-nos, Senhor, para muito mais. E usa os irmãos que estão ofertando para muito mais também. Louvado seja teu nome, Senhor, nome santo de Jesus. Amém. Agora você pode celebrar com a IBNU Flórida aos sábados e domingos. Aos sábados nos encontramos online aqui no YouTube, às 20 horas do Brasil e às 19 horas da Flórida. E para você que nos acompanha aqui em Orlando, venha celebrar presencialmente conosco aos domingos, às 11 horas da manhã da Flórida, no número 6965 da Piazza Grand Avenue, Suíte 107, em Orlando. Venha celebrar conosco. Junte-se ao nosso momento especial de oração. Todos os domingos às 9h30 da manhã da Flórida, estaremos reunidos no número 6965 da Piazza Grand Avenue para pedir e agradecer a Deus pelo seu cuidado especial. Você já foi convidado para fazer parte de um Geek? Os Geeks são os grupos IBNU pela cidade. Os adultos da IBNU Flórida se encontram às terças-feiras, às 21 horas do Brasil e às 20 horas da Flórida. A live é pelo Google Meet. Quer saber mais? Então se conecte conosco pelo Telegram. Pelo aplicativo do Telegram, se inscreva no nosso canal. IBNU Flórida Conexão. IBNU, uma comunidade saudável para um mundo melhor. Olá, estamos de volta aqui para continuar com o nosso estudo de Neemias, agora indo para a parte final do livro de Neemias. Eu realmente tenho sido profundamente abençoado. Neemias que saiu de uma situação de copeiro a governador de Jerusalém. Dando aqui uma recapitulada muito rápida, né, um resumo aí daquilo que nós vimos. Neemias, ele era um exilado e ele era um copeiro lá do rei Artaxerxes, isso mesmo, e ele, um certo dia, ele recebeu uma notícia
de que a situação lá em Jerusalém não estava nada boa. Cidade completamente arrasada, os muros da cidade completamente destruídos, as pessoas sem referência alguma. E isso foi algo que tocou muito forte no seu coração. E ele, como uma pessoa que tinha a aptidão para a liderança, a primeira coisa que ele fez não foi ficar somente triste, mas ele foi orar, ele foi dobrar os seus joelhos e buscar orientação ao Deus Todo-Poderoso. E assim Deus foi trabalhando em toda essa situação, preparando a ida dele para Jerusalém, frente ao seu patrão, né, o rei, e de uma forma também estratégica, Deus, já além de ter preparado o coração do rei, Artaxerxes foi ali uma pessoa de muita sabedoria para convencer o seu chefe a liberá-lo, né, para ir a Jerusalém e começar ali a reconstrução dos muros da cidade. Então, no capítulo 1, nós ali separamos todo um capítulo, toda uma celebração para falarmos da importância da oração. Então nós focamos bastante ali como que ele foi buscar a Deus, como que ele se prostrou diante de Deus, né? A importância da oração nos nossos projetos, né? E depois ele consegue a aprovação, ele vai para Jerusalém, chegando ali ele tem que também ter um plano para justamente começar a sua construção, né? Quem vai ajudá-lo, como que isso vai ser feito. Então ele traz o povo para si, ele mostra para o povo a importância daquela reconstrução, então ele traz todo o povo para o seu lado para ajudar na reconstrução, e ele coloca ali uns para fazer determinados tipos de trabalho, outros para fazer outros, né? Mas também durante essa caminhada não foi somente um caminho assim bem pavimentado para ele, não, ele começou a encontrar vários empecilhos, principalmente pessoas que não gostaram nada dessa ida dele para lá, não queriam ver a situação da cidade completamente renovada, os muros reconstruídos, e ficaram ali, né, de uma certa forma, travando uma batalha com ele ali. Sanbalat e Tobias ficaram ali plantando coisas na cabeça das pessoas, querendo desprestigiar Neemias e também colocando situações na cabeça de Neemias para com que ele ficasse desencorajado com tudo isso, né? E Neemias novamente volta a buscar a Deus e volta a clamar a Deus, né, pedindo ali estratégias, e foi muito firme com essas pessoas que não queriam realmente que o seu projeto caminhasse. Então ele vai firmemente ali na obra de Deus e vai caminhando, consegue em 52 dias ter os muros da cidade prontos, as portas ali totalmente colocadas, e aí depois ele vai e faz um serviço completo, ele vai e começa a fazer uma restauração de toda a cidade, da governança da cidade, da economia, começa a trazer ao povo a memória do que realmente era servir a Deus, de buscar a Deus. Então ele traz ali os princípios para com que as pessoas voltem-se completamente a adorar o seu Deus, né? Então ele começa estabelecendo, e também com a ajuda de Esdras, né, ele começa novamente trazer ali conceitos para com que as pessoas entendam novamente, né, a importância de servir a um Deus Todo-Poderoso. Então ele estabelece regras, ele estabelece ali padrões de convivências que faz com que as pessoas precisam seguir tudo aquilo a fim de que elas possam ter novamente uma vida boa, uma vida com dignidade, uma vida com regras para com que elas possam viver bem, né? E aí nós percorremos todo esse livro de Neemias, caminhando aí por decisões, estratégias, conflitos, e enfim. E Neemias ele vai de uma certa forma se saindo muito bem, né? E ele, como líder, ele
tem sempre buscado a Deus, e ele busca pessoas para estar ao seu lado, pessoas tementes a Deus. Ele não tem aqueles esqueminha, não, porque fulano é meu amigo, então eu vou colocar ele aqui e tal. Não, ele analisa o caráter de cada um. Ele analisa o relacionamento de cada pessoa para estar ao lado dele, para ajudá-lo na importância desse projeto dele. E muitas vezes é isso que nós precisamos também, buscar a Deus, buscar pessoas que acreditem no nosso projeto, não só acreditem, mas que também tenham os mesmos princípios que os nossos, de crer em Deus, de crer na palavra de Deus, pessoas para estar ao nosso lado, para nos sustentar em oração, para trazer uma palavra de ânimo em determinados momentos. E Neemias foi uma pessoa muito estratégica nesse sentido também. E nós vamos caminhando agora para os 3 capítulos finais desse livro. Nós vamos caminhando hoje, vamos estudar realmente Neemias 11, 12 e 13. Então, no capítulo de número 11, nós vemos a estratégia de Neemias, né? Então, em Neemias 11, a gente vê a estratégia do governador para tornar Jerusalém uma cidade novamente populosa. Então, embora ela tivesse segura, com portas, né, o número de famílias que habitavam nela era pequeno. Então, com isso, Neemias, de uma forma estratégica, ele sugeriu que 1 em cada 10 israelenses viesse morar na capital. Né? O restante poderia continuar morando no entorno, nas cidades, né? E, como sempre, o povo, ali de uma certa forma respeitando Neemias, ele apoiou esse projeto e a mudança teve o seu sucesso, né? Então, em Neemias capítulo 11, eu fiz também 2 aqui separações. Então, no capítulo 11, do versículo de 1 a 3, a gente vê a estratégia de Neemias. E aí no capítulo 11, dos versículos de 4 a 36, nós vemos a lista dos que vieram morar em Jerusalém. Nesse capítulo 11 eu vou me ater somente na parte dessa estratégia de Neemias, né? Então são 3 versículos, eu convido você a pegar a sua Bíblia, o seu tablet, para com que você possa também acompanhar, fazer ali de repente alguma anotação ali num caderninho que você achar interessante na nossa meditação. Então vamos lá, em Neemias 11, do versículo 1, diz lá: os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, e o restante do povo fez um sorteio para que, de cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, a cidade santa. As outras 9 deveriam ficar em suas próprias cidades. No versículo 2, nós vemos que o povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Olha que legal. E no versículo 3, a gente vê ali que alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e descendentes dos servos de Salomão viviam nas cidades de Judá, cada um em sua propriedade. Estes são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Então, muito interessante essa estratégia de Neemias para voltar a fazer com que ali a capital, né, a cidade voltasse a ter ali uma população. Então foi feito totalmente um sorteio para com que as pessoas voltassem a estar ali, né? Então realmente Neemias, ele tinha essa, como que eu posso dizer aqui, essa conexão com Deus, esse caminho bem pavimentado no seu relacionamento com Deus, e Deus ia o capacitando, Deus ia dando estratégias para ele, né? Então, dos versículos 4 até o 36, eu não vou aqui me adentrar a esses versículos, né? Porque aqui realmente mostra uma lista das pessoas que foram morar ali, pessoas que se chegaram a Jerusalém. Então, com isso, o capítulo 11, a gente basicamente encerra ele e partimos para o capítulo 12, que fala sobre a dedicação dos muros. É muito interessante essa parte, porque ele, no capítulo 12, nós encontramos registro de sacerdotes e levitas que vieram de Zorobabel a Jerusalém, e uma série de registros importantes para a história, organização e a reforma da cidade. Então,
além disso, tem um importante acontecimento, que é a festa da dedicação dos muros. Olha só que coisa, né? Quando a gente constrói um muro para murar o nosso terreno, a nossa casa ali, né? A gente geralmente não faz ali uma festa, mas isso foi de uma importância muito grande. Então, eles trouxeram ali os sacerdotes, foram convocados os levitas também, além da participação massiva de todo o povo. Então, assim, foi um momento muito histórico, porque aquilo lembrou um momento de ruínas, e eles saíam de uma situação de ruínas e passavam por uma situação de esperança, de restauração, né? Então, eles foram completamente restaurados, não só a cidade em si murada, mas eles foram restaurados na sua vivência, né? No seu comportamento. Então, eles fizeram essa festa da restauração. E é assim quando a gente se achega a Deus. Muitas vezes a gente chega quebrado, chega tudo em ruínas, e Deus ele vai trabalhar nas nossas vidas para trazer restauração, e trazendo a restauração vem a esperança, né? Porque é muito triste quando um homem, né, quando eu digo homem, a figura, né, homem e mulher, perde esperança. Uma pessoa sem esperança, né, realmente é uma pessoa que ela não consegue ter objetivos na vida, ela se torna uma pessoa quase que inerte, né? Então, por isso que é importante a gente sempre ter ali objetivos, né, ter ali as nossas expectativas e esperanças, claro que todas elas calcadas e firmadas em Deus, né? Então eu fiz o pequeno esboço do capítulo 12, dos versículos de 1 a 9, então o nome dos chefes dos sacerdotes. Nos versículos de 10 e 11, a sucessão dos sumos sacerdotes. Dos versículos de 12 a 21, fala da próxima geração dos chefes dos sacerdotes. Dos versículos 22 ao 26, falamos dos levitas notáveis. Dos 27 ao 43, que é o que nós falamos aqui, que é o ponto central desse capítulo 12, que é a dedicação dos muros, né? E no versículo 44 a 48, os sacerdotes e levitas no templo. Então eu quero dedicar mais um pouquinho, da gente prestar um pouquinho mais atenção nesses versículos aqui, os 27 e 43. Então eu vou rapidamente ler para vocês. Versículos 27 de Neemias 12. Eles serviram nos dias de Joaiquim, filho de Jesua, neto de Josadaque, e nos dias do governador Neemias e de Esdras, sacerdotes e escriba. Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos, ações de graças, né? Todos eles ao som de símbolos, harpas e liras, né? Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados de Netofatitas, de Betel-Gigal e da região de Gebe-Asmavete, pois os cantores haviam construído povoados para si ao redor de Jerusalém. Olha que interessante. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro. Também designei 2 grandes coros para darem graças. Um deles avançou em cima do muro para a direita até a porta do esterco. Osaías e metade dos líderes de Judá o seguiram. E mais Azarias, Esdra, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, Jeremias, bem como alguns sacerdotes com trombetas, além de Zacarias, filho de Jonatas, neto de Semaías, bisneto de Matanias, que era filho de Micaías, neto de Zacur, bisneto de Asaf, e seus colegas Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanael, Judá, Anani, que tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia na frente deles.
Versículo 38. À porta da fonte, eles subiram diretamente os degraus da cidade de Davi, na subida para o muro, e passaram sobre a casa de Davi, até a porta das águas a leste. O segundo coro avançou no sentido oposto. Eu os acompanhei quando iam sobre o muro, levando comigo a metade do povo. Passamos pela torre dos fornos até a porta larga, sobre a porta de Efraim, a porta de Jezanã, a porta do peixe, a torre de Hananel e a torre do Sem, indo até a porta das ovelhas, junto à porta dos guardas, eles pararam. Então os dois coros encarregados das ações de graças assumiram os seus lugares no templo de Deus, o que também fiz eu acompanhado da metade dos oficiais. Também os sacerdotes Eliaquim, Manaés, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias com suas trombetas, e também de Maacéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elaom e Zé. Os coros cantaram sob a direção de Jezraías. Gente, deve ter sido muito bonito, muito emocionante, né? Realmente, todas as pessoas ali nos muros cantando, adorando, consagrando, né? É muitas vezes isso que nós precisamos também fazer, porque tudo o que nós possuímos, na verdade não é nosso. Deus é quem permite que nós tenhamos para usarmos enquanto estamos aqui, né? Então, muitas vezes, nós compramos algo ou nós adquirimos alguma coisa e nós não dedicamos. Muitas vezes a gente nem ora, nem lembra de Deus. A gente simplesmente compra aquele carro, que é aquele nosso sonho, entra no carro e vai curtir, e não dedicamos, não consagramos a Deus. E aqui está um exemplo do que nós precisamos fazer, que nós não nos esqueçamos de consagrar aquilo que Deus colocou na administração das nossas mãos. Então, esse capítulo 12 é um capítulo que traz essa mensagem para nós, para que a gente realmente passe a ter esse cuidado com aquilo que é colocado também em nossas mãos. Em Neemias 13, nós verificamos que Neemias purifica Jerusalém. Olha só, que interessante, vem comigo. Em Neemias 13, observamos que a ausência de Neemias, como vocês sabem, Neemias ficou ali por um tempo, né? O chefe dele falou, você vai, põe ordem na casa e volta, né? E assim Neemias fez. Então, observamos que a ausência de Neemias provocou inúmeros distúrbios na ordem de Jerusalém. Olha só que situação interessante. E para cumprir esse acordo com o rei, né, após o prazo determinado, ele voltou à corte persa. Contudo, a sua intenção era voltar e continuar o trabalho, mas dessa vez o rei não cedeu tão facilmente. Por quê? Porque Neemias ele era um servo precioso, né? Seus serviços eram muito estimados, né? Poxa, ele foi, reconstruiu Jerusalém, botou ordem em Jerusalém, então imagina como que ele não devia ter o zelo ali pelas coisas do chefe dele, né? Então, quando ele chegou, quando ele estava de volta à cidade, né, quando ele conseguiu novamente a saída dele para ir a Jerusalém, ele encontrou diversas coisas totalmente fora do seu lugar, né? Realmente isso é algo que deve ter entristecido demais o coração dele, né? Porque os que estão aqui me acompanhando, toda a trajetória nele, né, de Neemias, para botar ordem na casa, para deixar tudo ok, enfrentando as chacotas ali de Tobias, Sanbalate, né? Então, olha só como que a ausência dele fez com que todas as coisas ficassem fora dos eixos, né? Então, o sacerdote Eliasebe concedeu uma sala no templo, olha só, para Tobias, inimigo do povo de Deus. As portas de Jerusalém elas estavam abertas todos os dias, eles não estavam mais respeitando nem o culto, nem o sábado, que o sábado foi considerado o dia, né, que não era para ninguém trabalhar, um dia de que realmente eles iam dedicar a Deus. Pararam de entregar os seus dízimos e as ofertas, e com isso os sacerdotes e os levitas eles estavam tendo dificuldade para sobreviver, né? E daí eles deixaram o templo, não queriam mais
saber ali de prestar culto a Deus, né? E novamente aquilo que eu falei na semana passada, novamente eles voltaram com os casamentos mistos, inclusive no sacerdócio do templo, né? Olha só, um dos filhos de Joiada, que era o filho do sumo sacerdote Eliasabe, que era genro de Sambalat, que não gostava de Deus, o Oronita, ele expulsou. Neemias falou: vaza, vai embora. Então, esse capítulo aqui ele é muito importante, porque ele nos ajuda a refletir a importância de uma autoridade, estar ali com, né, uma pessoa ali capacitada por Deus, né, para manter a obra de Deus caminhando, né? Então, no pouco tempo que Neemias esteve longe, as coisas ficaram completamente bagunçadas, né? Mas com o retorno dele ali, a autoridade, a graça de Deus, né? A graça, que é algo imerecido, né? Ele trabalhou duro e conseguiu restabelecer a ordem novamente em Jerusalém, né? E foi muito interessante todo esse livro de Neemias, mas esse capítulo 13 aqui, ele mostra que o homem é um bicho complicado, né? Realmente não é fácil. E desde aquela época as pessoas já tinham os mandamentos de Deus, mas basta dar uma brechinha que todo mundo já fica folgado, ninguém mais quer continuar com seus compromissos. Então eu fiz assim, nos versículos de 1 a 5 do capítulo 13, eu separei como a exclusão dos moabitas e amonitas. No capítulo 13 ainda, dos versículos de 6 a 14, Neemias purifica Jerusalém. Nos versículos de 15 a 22, guardando o sábado. E nos versículos de 23 a 31, fala-se novamente sobre os casamentos mistos. Então, olha só a importância que foi Neemias ter retornado, porque ele teve que fazer toda essa exclusão dos moabitas, dos anonitas, ele teve que realmente restabelecer a ordem naquela região, em Jerusalém. E depois ele caminha também no período de purificação, né? Ele de uma certa forma purifica Jerusalém. Ele traz novamente os conceitos daquilo que ele deixou e daquele voto que o povo tinha feito. Então ele volta a explicar tudo aquilo novamente. Ele volta novamente a falar da importância de guardar o sábado. Então ele vê que as pessoas estavam lá fazendo aquela bagunça no dia do sábado, estavam lá fazendo as suas feiras, as portas de Jerusalém ficavam abertas direto, então ele foi lá e mandou que fechassem as portas, e olha só, tinha vendedor que ficava do lado de fora ainda para esperar o dia acabar, para logo já estar com a sua barraquinha de volta lá dentro. Então ele põe guardas lá fora e fala: vocês saiam daqui no dia do sábado. O sábado é um dia importantíssimo, né? Então ele também toma essas decisões firmes também. E no final de 23, dos versículos 23 a 31, novamente ele vem falar dos casamentos mistos, né? Eu fui bem enfático sobre o casamento misto na semana passada, e olha aqui, novamente, casamento misto voltando a dar problema. Então, ou seja, cuidado realmente com quem você pretende caminhar. Casamento misto é algo muito complicado. E olha aqui, novamente, o problema das pessoas que voltaram a ter o casamento misto. Então ele restabeleceu as regras justamente e colocou justamente as pessoas que casaram com pessoas que não eram de lá, ele botou para fora. Ele falou: olha, casou com pessoas que não eram daqui, com pessoas que não têm amor a Deus, com pessoas que não concordam com o nosso culto a Deus, então você pega e vai embora. Então foi assim que ele realmente fez, né? E
olha só, no versículo 24 aqui de Neemias 13, ele coloca assim, a metade dos filhos, aqui ele fala de Amon, Moabe, né? A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod ou da língua de um dos outros povos e não sabiam falar a língua de Judá. Esse é o grande perigo, né, das pessoas terem esse tipo de casamento, porque as pessoas esquecem, é muito fácil as pessoas serem iludidas e largarem a sua essência para comungar a essência do outro, né? Então, desde essa época, esse item já vinha causando muito problema, né? E novamente, para encerrar o capítulo 13, ele fala de novo sobre o casamento misto. Basicamente, esse é o capítulo 13 e esse é todo o livro de Neemias. Espero que você tenha sido realmente muito abençoado, como eu fui abençoado durante todo esse período aqui com vocês. E vale lembrar que Neemias, ele foi um servo, ele serviu. Então eu quero te convidar, eu quero te desafiar a ser como Neemias na obra de Deus, que você venha para servir e não simplesmente para ser servido, que você venha com o coração aberto para trabalhar na obra de Deus, que você venha disposto a não só fazer somente aquilo que te pedem, mas fazer o mais para a obra de Deus e fazer com excelência, exclusividade. Esse período foi um período de meditação justamente para com que trouxéssemos para vocês a essência de servir na obra de Deus. E Neemias, ele foi um exemplo a ser seguido de como precisamos servir na obra de Deus. Que Deus te abençoe, eu espero encontrar você logo logo para caminharmos juntos em novas meditações na palavra de Deus. Deus te abençoe. Olá, crianças! Hoje a tia Andressa veio contar pra vocês uma história bem legal de Fernando. Fernando gosta de brincar. E vocês aí, gostam de brincar na praça, na rua? Pois é, Fernando gosta muito de brincar. E vocês aí, gostam de brincar de pipa? Então, hoje a história de Fernando é Fernando e sua pipa. Fernando, todo dia à tarde, ele ia para o parque com seus amigos e lá ele soltava sua pipa longe, descia, vai e volta. Mas um dia, Fernando foi novamente no parque e sua pipa não estava subindo mais como antes. Então, Fernando ficou imaginando, por que será que minha pipa não quer subir de volta? Será que ela tem pouco vento ou ela não quer mais ser pipa? Vamos lá. Fernando teve uma imaginação. Vocês sabem qual foi a imaginação de Fernando? Fernando fez sua pipa em formato de avião. Será que agora vai voar a pipa de Fernando? Vamos saber no próximo sábado, nesse mesmo horário. Não percam e fiquem atentos que vamos saber. Então, o versículo é: vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, dando fruto em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1:10. Vamos lá de novo? Vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, dando fruto em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1:10. Então, fiquem atentos, não percam. E vamos lá orar? Pedir para Deus nos dar sabedoria? Obrigado, meu Deus, por cada dia, por esse sábado abençoado. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela sabedoria. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém.
Fique atento, não perca no próximo sábado a história de Fernando. Olá, espero que você tenha sido abençoado com a nossa celebração do dia de hoje. Espero te encontrar amanhã na nossa celebração presencial aqui na IBNU Flórida, em Orlando. Deus te abençoe.